Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a falar sobre progressão geométrica. Nessa aula de agora, então, a gente vai falar sobre dois conceitos importantes. Um é interpolação geométrica e o outro é uma propriedade, ou seja, a caracterização de uma progressão geométrica. Ou melhor dizendo, por que tem o geométrica no nome, né? Por que a sequência tem esse nome, né, de geométrica, tá? Bom, então vamos começar pela parte mais fácil, que é a parte de interpolação geométrica, que é um conceito bem simples e diz que é o seguinte. Uma interpolação geométrica é obter uma PG, né, ou seja, uma progressão geométrica, inserindo-se uma certa quantidade de termos entre dois determinados números. Ah, Gustavo, como assim? Bom, qual é a razão da PG obtida inserindo-se 5 termos entre 1 e 64? Então vamos lá. Então a gente tem dois números, 1 e 64, e eu vou inserir 5 termos entre eles, formando uma progressão geométrica. Então eu tenho 1 é o primeiro termo, beleza? E aí então a gente tem que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e um sexto termo que eu não sei quem são. Mas eu sei que há um total de 5 entre 1 e 64. Isso faz então que esse 64 aqui seja quem? Seja o sétimo termo. E o A1 é igual a 1. Então, o A7, que é 64, é o A1, que é 1, vezes Q elevado a 7 menos 1. Logo, 5 não, Q elevado a 6 está igual a 64. E se Q elevado a 6 está igual a 64, a gente tem então que o Q ele é igual a 2, ou o Q ele é igual a menos 2. Então a gente consegue formar ou uma PG crescente, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ou uma PG alternante. 1, menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32, 64. Então a gente tem essas duas possibilidades aí para obter uma progressão geométrica, inserindo essa quantidade específica de termos entre 1 e 64. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então agora, vamos ver o porquê que o nome da sequência é progressão geométrica, né? O porquê que tem esse geométrico no nome, né? Que é algo bem parecido com o que a gente viu em progressão aritmética, né? O porquê que o nome da sequência é progressão aritmética, né? Então, o que caracteriza uma progressão geométrica? É essa a pergunta, né? Então, considera aqui 3 termos consecutivos, 3 termos quaisquer, de uma progressão geométrica. Tá? Então, você pega uma progressão geométrica, pega 3 termos consecutivos quaisquer. Tá? Bom, se eles estão em progressão geométrica, o que nós temos? A gente tem então aqui, daqui para cá a gente multiplicou pela razão, daqui para cá a gente multiplicou pela razão. Certo? Ou seja, a razão então, ela é igual a B sobre A, mas também é igual a C sobre B, né? B dividido por A daqui, C dividido por B daqui. É claro que aqui eu estou considerando que A, B e C são não nulos, tá? Implicitamente eu estou considerando isso. Bom, multiplica cruzado aqui, a gente tem então o quê? A gente tem então que B ao quadrado é igual a A vezes C. Se B ao quadrado é igual a A vezes C, é porque o B então ele é o quê? Ele é a raiz de A vezes C. Ou seja, o B será a raiz de A vezes C, é o mesmo que dizer que o B ele é a média geométrica de A e C. Então, por que o nome da sequência é progressão geométrica? Porque para cada 3 termos consecutivos, o do meio é sempre a média geométrica dos outros dois. Então é por isso que o nome da sequência, por isso que a sequência tem esse nome. Assim como lá na progressão aritmética, a sequência tem esse nome porque a cada 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética, o do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, o do meio é a soma desses dois dividido por 2. Certo? Assim como, a gente não vai ver isso, mas existe uma sequência chamada progressão harmônica, que é o quê? A cada 3 termos consecutivos, o do meio é a média harmônica dos outros dois.
tá? Então, se você não sabe o que é média harmônica, só procurar aí no Google que você acha. É o inverso da média aritmética dos inversos. Tá? Mas isso a gente não vai abordar esse tema aqui não. Tá bom? A gente vai se focar só em progressão aritmética e geométrica mesmo. Tá legal? Bom, então agora vamos ver um exemplo onde a gente trabalha exatamente essa propriedade. Então, só reforçando, como é que você identifica que uma sequência é uma progressão geométrica ou não? Você olha para os termos. Se para cada 3 você sempre tiver o do meio sendo a média geométrica dos outros dois, então isso implica que a sequência é uma progressão geométrica. Tá bom? Bom, então o problema é o seguinte, ó, o problema é determine x de modo que a sequência 3x mais 2 e 3x seja uma progressão geométrica. Então, olha só, se esses três termos estão nessa ordem em progressão geométrica, a gente pode afirmar então que x mais 2 sobre 3 é igual a 3x sobre x mais 2. Porque isso aqui é exatamente a razão dessa PG. Multiplicando cruzado, o que nós temos é x mais 2 ao quadrado é igual a 9x. Abre o produto notável. Então, a gente tem o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, igual a 9x. 4x menos 9x, menos 5x. Então, a gente recaiu numa equação de segundo grau. Então, resolvendo, né, aplicando a fórmula resolvente dessa equação, primeiro vamos calcular o discriminante. Então, a gente tem b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar 25 menos 16, que é igual a 9. Então, está aqui o discriminante. Então, o x quem é? O x, então, ele é menos 5, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2a, sobre 2 vezes 1. Então, isso aqui ficou 5, mais ou menos 3, sobre 2. Logo, o x vai ficar 5 mais 3, 8 sobre 2, 4. Ou 5 menos 3, 2 sobre 2, 1. Quando x é igual a 4, a gente vai ter o quê? 3, 6, 12. Então, a gente vai ter um APG crescente, certo? De razão 2. Então, esse é APG quando x for 4. Quando x for 1, a gente vai ter 3, 3, 3. Ou seja, a gente vai ter um APG constante, vai ter um APG de razão 1. Então, para esses dois valores, a gente tem uma progressão geométrica. A primeira é uma progressão geométrica crescente, o segundo valor de x, uma progressão geométrica constante. Tá legal? Beleza? Bom, queridos, então dessa maneira a gente encerra essa aula. Então, na nossa aula seguinte, a gente vai continuar a ver alguns conceitos aí de progressão geométrica. Tá legal? Beleza? Então, queridos, até lá.